E aí, galera, beleza? Dando continuidade então ao nosso estudo sobre números complexos, nós vamos ver agora como dividir dois números complexos. E para fazer isso, eu separei aqui uma questãozinha da Universidade Estadual de Londrina para a gente trabalhar o processo. Então a ideia é mais ou menos a seguinte: nós temos um número complexo z, que é 1 mais 3i sobre 2 menos i. Observem que esse número i, ele foi dado a partir de uma divisão entre dois outros complexos. Então, para nós descobrirmos quem é o z, nós precisamos fazer essa divisão. Bem, para que a gente divida dois números complexos, é fundamental que a gente compreenda um conceito que é o conceito de conjugado de um número complexo. Nós já vimos que na definição de número complexo aparece mais ou menos o seguinte, um número complexo, que geralmente a gente chama de z, mas não obrigatoriamente, é todo número que pode ser escrito na forma a mais bi, onde a e b são números reais e i é a famosa unidade imaginária. Então, todo número que pode ser escrito dessa forma é um número complexo. O conjugado de um número complexo a mais bi, que a gente vai representar assim, z, com um tracinho em cima, uma barrinha em cima. Então, isso aqui é o conjugado do número complexo z. Esse cara vai ser um outro número complexo que vai possuir a mesma parte real, só que a parte imaginária vai ter o sinal trocado. Então, o conjugado de z igual a mais bi é o conjugado de z, que vai ser igual a menos bi. E por que é importante a gente conhecer o conjugado? Porque o processo de divisão entre dois números complexos, ele se utiliza da ideia de conjugado. O que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar tanto o dividendo quanto o divisor pelo conjugado do divisor. O conjugado de 2 menos i é 2 mais i. Nós vamos multiplicar, portanto, o dividendo, a parte de cima, e o divisor, a parte de baixo, pelo conjugado do divisor. É sempre importante lembrar, pessoal, que numa divisão, quando nós multiplicamos dividendo e divisor pelo mesmo número, o quociente, ou seja, o resultado da divisão, não se altera. Portanto, essa multiplicação, ela vai mudar, digamos assim, a aparência dessa expressão, mas o valor continua sendo o mesmo. Na parte de cima, nós temos uma multiplicação entre dois complexos. Aplicaremos a propriedade distributiva, como a gente já conhece há muito tempo. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes i mais i, 3i vezes 2 mais 6i, 3i vezes i mais 3i ao quadrado. Tudo isso aqui sobre. Aqui embaixo, no divisor, a gente também poderia aplicar a propriedade distributiva, mas seria importante, para você ganhar tempo, que você percebesse que aqui embaixo nós sempre teremos uma multiplicação que vai ser mais ou menos assim, a mais b vezes a menos b, ou a menos b vezes a mais b. Bem, esse tipo de multiplicação, que vocês conhecem desde lá da 7ª série, 8º ano, ele é um produto notável, é uma multiplicação cujo resultado segue sempre o mesmo padrão. E qual é esse padrão? Sempre vai ser o quadrado do primeiro termo, no caso aqui o primeiro termo a, menos o quadrado do segundo termo. Então, quando nós tivermos expressões desse tipo, não convém a gente perder tempo aplicando a propriedade distributiva. Vamos ganhar tempo aplicando o que a gente já conhece, o padrão que a gente já identificou. Então, o resultado dessa multiplicação aqui de baixo vai ser o quadrado do primeiro termo, 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é i. Um elemento que é fundamental quando nós estamos trabalhando com números complexos é sempre lembrar que o quadrado da unidade imaginária, ou seja, i ao quadrado, vale menos 1. Então, apareceu i ao quadrado, eu vou colocar menos 1. Dessa forma, a expressão ficaria assim, 2 mais i mais 6i, 3 vezes menos 1, menos 3. E na parte de baixo, ficaria assim, 4, i ao quadrado é menos 1, 4 menos menos 1, 4 mais 1. Simplificando o que dá para simplificar, na parte de cima, nós temos 2 menos 3, que é menos 1, i mais 6i, que vai dar mais 7i.
tudo isso aqui sobre 5. E este é o resultado desta divisão. Ou seja, a forma algébrica do número complexo z é menos 1 mais 7i sobre 5. Este é o nosso número z. Vamos fazer um outro exemplo, só para deixar um pouquinho mais claro. Então imagine o seguinte, que nós tenhamos a divisão 4 menos 3i sobre 2i. Multiplicando tanto o dividendo quanto o divisor pelo conjugado do divisor, o conjugado de 2i é menos 2i. Então eu vou multiplicar aqui em cima por menos 2i, aqui embaixo por menos 2i. O negócio vai ficar mais ou menos assim, ó. Aplicando a distributiva, 4 vezes menos 2i menos 8i, menos 3i vezes menos 2i mais 6i ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 2i vezes 2i dá 4i ao quadrado, negativo, menos 4i ao quadrado. Lembrando que o nosso i ao quadrado, o nosso famoso i ao quadrado é menos 1, a parte de cima ficaria assim, ó, menos 8i, 6 vezes menos 1 é menos 6, sobre menos 4 vezes menos 1, 4. Dando uma ajeitadinha, só para ficar naquela forma a mais bi, a gente poderia dizer que o resultado desta divisão vai ser menos 6 menos 8i dividido por 4. Como todos os números são pares, a gente poderia simplificar isso aqui, dividir por 2, menos 3 menos 4i sobre 2. O resultado desta divisão, envolvendo dois números complexos, é esse número complexo. Observem que o divisor, pessoal, depois que a gente multiplica pelo conjugado, ele sempre vai ser um número real. Isso é uma propriedade importante. Quando você multiplica um número complexo z pelo seu conjugado, o resultado dessa multiplicação é sempre um número real. Fica o desafio de você conseguir tentar provar essa afirmação que agora eu estou fazendo. Um abraço. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no meu canal. Beijão, falou.